Boa noite a todos. Só os desencarnados responderam. Boa noite a todos. Agora deu para ouvir. Pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com todos. A gente vai dar sequência nas nossas doutrinárias do mês, né? Semana passada, interessante que a semana passada foi, não sei se a maioria esteve aqui a semana passada, mas foi introduzido um assunto interessante, que são as leis naturais, né? Foi falado em lei natural e, coincidentemente, eu estava trabalhando um tema que dá sequência nesse assunto, tá? Nós vamos falar dentro das leis naturais, especificamente da lei de reprodução à luz da doutrina espírita, tá? Nós vamos dar um apanhado geral, não dá como a gente falar muita coisa por causa do tempo, mas que vocês entendam o princípio da lei de reprodução. Está incluída dentro das leis morais, então, certo? E aí nós vamos ver o que são leis morais. De acordo com a nossa doutrina, então, as leis morais são um conjunto de leis divinas, ou seja, feitas pela divindade. Quem é a divindade? Deus, né? Que regem, então, a dimensão moral de todos nós. Foram criadas para a felicidade e o crescimento do homem. Então, as leis morais, se nós seguirmos o que está previsto nas leis morais, nós com certeza chegaremos um dia à felicidade. Não devem ser encaradas, então, como um pesar. Tem muita gente que encara como uma dificuldade. Mas eu não consigo seguir essa lei à risca, né? Não podemos encarar dessa forma. E sim como uma oportunidade de praticar virtudes, ou da prática das virtudes. Ainda, seria muito mais fácil e tranquilo se nós não tivéssemos o conhecimento da lei? Acho que, o que vocês acham? Se a gente não conhecesse a lei, como a maioria acredito que não conheçam, né? E aí ele pergunta, onde é que ela está escrita, essa lei? Na nossa consciência. Então, de acordo com o que nós vamos aprendendo no transcorrer das nossas vidas, não nessa, todas as que já foram, né? Essa e as que virão, nós vamos evoluindo. E aí nós vamos tendo maior consciência das leis divinas. Essa consciência, ela é muito importante para que a gente não sofra consequências, né, por infringi-las. Tá? Lá no Livro dos Espíritos, questão 614, Kardec afirma que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem e indica-lhe o que deve fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dessa lei. Tá? Essa lei, ela é eterna e imutável, ou seja, não dá para mudar. Veio da divindade, é imutável, não se muda. O que se muda são as leis humanas. Aí nós temos o quê? Um paralelo entre as leis divinas e as leis humanas, ou as leis feitas pelos homens, né? São um conjunto de normas obrigatórias para a preservação do indivíduo, da família e da sociedade. E as leis de Deus são criadas para manter a ordem e o equilíbrio de toda a nossa criação. Tá? Refletem a providência divina, sendo eternas e imutáveis, como o próprio Deus é universal. Então a diferença básica da lei humana e da lei divina, uma muda, pode ser mudada, os homens fazem leis ao todo o tempo, então elas são constantemente sofrendo mudanças, já a lei divina é imutável, não se pode mexer no que já está previsto e dito por Deus. Essas leis não foram feitas para condenar ninguém, então elas não condenam, tá? Elas não absolvem porque são leis naturais, é da natureza. Essas leis nós devíamos encarar assim, como leis normais e naturais de serem cumpridas. Nós precisamos cumprir as leis morais, as leis naturais, assim como nós cumprimos as leis físicas, as leis humanas, né, feitas pelos homens. Se nós não cumprirmos a lei dos homens, nós vamos sofrer as penalidades impostas pelos regulamentos, pelos códigos, ou seja, e da mesma forma, se nós não cumprimos ou não cumprirmos as leis divinas, nós também vamos sofrer as penalidades impostas pela espiritualidade lá na frente. Então é muito importante que nós entendamos a necessidade de sabermos quais são e cumpri-las.
Lá no Livro dos Espíritos, então, aqueles que não sabem onde é que está inserido esse assunto que nós vamos conversar hoje. No Livro dos Espíritos, ele vai se dividir em 4 partes. Alguém aqui já leu o Livro dos Espíritos inteiro? Levanta a mão, quem já leu. Leiam o Livro dos Espíritos. Ali se encontram as respostas para a grande maioria das nossas dúvidas. Então, leiam o Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 partes, tá? A primeira parte é o livro primeiro, são as causas primeiras, tá? Ele vai falar sobre Deus, elementos gerais do universo. Depois tem o livro segundo, tudo isso dentro do Livro dos Espíritos, tá? Não são 4 livros, é um livro dividido em 4 partes. Eles chamam de livro primeiro, livro segundo, terceiro e livro quarto. Nós vamos nos ater no livro terceiro, onde diz leis morais ou as leis divinas ou naturais. Quais são as leis morais? Estão aí todas elas. Todas elas. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, está em vermelho porque é o que nós vamos falar hoje. Por que não fala em sequência? Não precisa. Está em sequência aqui porque foi pego dessa forma. Mas nós vamos falar sobre todas elas a princípio. Vai ter um outro palestrante que vai falar sobre outro, né? Já tem uma outra lei específica que vai ser falado. E é importante que aos poucos a gente vá trazendo para casa todas elas, para que vocês se habituem, né, e vocês se passem a conviver com as regras dessas leis. Tá? Então, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e da justiça, amor e caridade. São 10 leis. Tá? Essas 10 leis são consideradas divinas, ou as leis naturais. Certo? Então, a nossa específica hoje, lei de reprodução, está na questão 686 lá do Livro dos Espíritos. É lei de natureza, aí a pergunta, né? Kardec pergunta aos espíritos, porque o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, foi codificado em 1857. Era o auge, né? Estava surgindo para o mundo o espiritismo, a doutrina espírita. Então, Allan Kardec, todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, né? Leon Denisard Hippolyte, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome do Allan Kardec, na França, iniciou todo aquele processo de codificação da doutrina dos espíritos, certo? E o primeiro livro a ser escrito foi exatamente o Livro dos Espíritos, em 1857, quando ele então passa a fazer, né, a compilação de todos os dados que ele adquiriu ao longo dessa interação que ele tinha com os espíritos, e foi compilando, então, e no final surge a primeira obra espírita, que é o nosso Livro dos Espíritos. E lá na questão 686, ele pergunta aos espíritos se a lei da natureza, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Aí eles respondem, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então precisa haver alguma coisa que rege a lei da reprodução, ou seja, a reprodução dos seres vivos. E lá ele fala, encarnação não é punição, é condição decorrente da inferioridade do espírito. E lá, todo mundo conhece essa norma aqui, esse dito popularmente conhecido dentro da doutrina espírita, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Parênteses, falamos ali em encarnação. A lei da reprodução está diretamente ligada ao processo de reencarnação, certo? Porque se nós nascemos, né, existe o processo de reprodução, existe um espírito que está vindo à vida reencarnando. Eu sei que aqui tem muita gente que ainda levanta uma dúvida quando se fala em reencarnação. Mas nós que estamos dentro da doutrina espírita já há mais tempo, nós temos a convicção de que a reencarnação existe. Senão nós não estaríamos aqui falando, né, dentro de uma casa espírita. Eu sei que aí dentro, aí no meio de vocês, tem gente que ainda... mas será que existe mesmo? Será que a gente vai e volta? Sim, a gente vai e volta várias vezes. Então, dentro da lei da reprodução, é importante que nós saibamos também a importância que tem a reencarnação. Não é uma lei, a reencarnação não é uma lei, é um fato. Né? A lei da reprodução engloba o processo reencarnatório. Para que fique bem claro que nós vamos falar em reprodução, lembrando sempre que essa reprodução ela acontece de acordo com
o processo reencarnatório dos espíritos. Iniciou lá, quando se criou o mundo, veio à Terra os primeiros espíritos encarnados no mundo primitivo, e de lá para cá, esses espíritos vão e voltam, e outros tantos iniciam a sua trajetória. Mas todos os espíritos iniciam a sua trajetória como espíritos primitivos, lá no mundo primitivo. A Terra foi, há muitos anos atrás, o mundo primitivo, onde iniciou-se a criação, onde iniciou-se a povoação da Terra, com espíritos imperfeitos primitivos, ou seja, imperfeitos todos somos, até hoje. Mas lá atrás, no início da trajetória do espírito após ser criado, simples e ignorante. Todos somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecermos nada, zero. E aí ele inicia a nossa jornada como espíritos primitivos, e aí nós vamos desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, até o planeta passar de estágio, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, que é a segunda categoria dos mundos, é o que nós estamos hoje ainda. Ou seja, da era primitiva até agora, só 2 ciclos aconteceram. O mundo primitivo e o mundo de provas e expiações, que é o que nós nos encontramos hoje. Qual o próximo? O mundo de regeneração. O mundo regenerado é o terceiro estágio na evolução do ser. Certo? Mas vamos ficar por aqui. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Objetivos sobre os pontos de vista biológico e espiritual, respectivamente. Quais os objetivos da lei de reprodução? Procriação de novos indivíduos, perpetuação da espécie humana, falando aqui em nós, seres humanos, viabilização da reencarnação para a progressão dos seres. Então, a reencarnação nos é oportunizada para que haja a progressão da humanidade. Se não houvesse a reencarnação, não haveria esse progresso, não haveria toda essa a progressão do que está acontecendo hoje, a evolução do ser coincide com a evolução do planeta. Para que o planeta evolua, os seres que habitam esse planeta precisam evoluir também. Eles precisam acompanhar o processo. Aqueles que estão atravancando, como a gente diz, o progresso, eles são retirados e não retornam. Vão habitar outros mundos menos evoluídos que a Terra, para aí sim se conscientizarem da necessidade dessa evolução e um dia, quem sabe, retornar ao planeta Terra para seguir o seu processo evolutivo. Todos nós estamos em processo evolutivo. Todos nós. Nós estamos, cada um, no seu determinado degrau ali, evoluindo. Por isso nós estamos aqui. A nossa existência física hoje tem um propósito, que é a evolução. Progressão, moral principalmente. E aí dentro da lei da reprodução, nós pegamos o que está no livro dos Espíritos, então a gente tem que falar bem o que foi falado lá em 1857, então vocês vão ver que tem coisas aqui que talvez não seja o que se adapta hoje, mas nós vamos fazendo as devidas ressalvas, tá? E lá no livro dos Espíritos ele fala na população do globo, ele conversa sobre a população do globo, a sucessão e o aperfeiçoamento das raças, os obstáculos que podem acontecer a essa reprodução, casamento e celibato e, por fim, a poligamia. Isso está inserido no livro 3º do Livro dos Espíritos, onde fala em leis naturais ou leis divinas. Lá entre 1766 e 1834 viveu Thomas Malthus. Tá? Ele previu naquela época um futuro aterrador, ou seja, que no final do século XIX nós não teríamos mais o que comer. E aí, o que aconteceria? Se esgotariam esses recursos, porque a população ia aumentar num nível tal, numa proporção tal, que ia ser muito maior do que a produção dos alimentos e que a população estava fadada a morrer de fome, porque não teria alimento para sustentar toda a população do globo. Porém, ele errou. As previsões não se confirmaram, por quê? As inovações tecnológicas aumentaram
a produtividade agrícola aumentou, a industrial também, e o crescimento demográfico foi diminuindo. Foi diminuindo e aí conseguiu se equilibrar. Existe um equilíbrio, depois eu vou mostrar para vocês com dados estatísticos, o equilíbrio que existe hoje para que não ocorra o que ele previu, né? De que ia crescer tanto a população da Terra que não teria mais alimento para alimentar toda essa população e aí o mundo estava fadado a sumir, né? População mundial atinge 7,4. Esse dado está errado. Eu deixei porque o slide estava pronto. Não é mais 7,4 bilhões de pessoas encarnadas hoje. Já estamos em 8 bilhões. E aí, eu trouxe para vocês uns dados que eu peguei hoje de manhã, porque existe um site, né, que nos dá números em tempo real. Estatística. População mundial em novembro de 2022, ano passado, né, já estava em 8 bilhões. Tá? Ele nos deu uma expectativa, hoje 8 bilhões, 33 milhões, 400 mil e 700 pessoas no mundo. Isso às 11 da manhã. Se eu for olhar agora em tempo real, já subiu. E vai subindo de forma progressiva. A estimativa para que na Terra, até 2050, existam entre 9 e 10 bilhões de seres encarnados. Vejam bem, 9 a 10 bilhões. Hoje nós temos 8 bilhões. Ou seja, até 2050, daqui mais 23 anos, é isso? Não, 27 anos. Daqui mais 27 anos nós vamos ter mais 2 bilhões de seres encarnados. Até 2100, não sei se alguém aqui vai viver até 2100, talvez uma criança que esteja por aí correndo, né? Vai variar de 9,3 bilhões a 12,6 bilhões de pessoas na Terra. Bilhões, gente. Não é pouca coisa, tá? Aí, para vocês terem uma ideia, às 11 da manhã eu peguei esses dados, nascimentos no ano. 49 milhões 725.130 pessoas nasceram no planeta Terra do dia 1º de janeiro até hoje, às 11 da manhã. 49 milhões 725.130 pessoas nasceram. Morreram do dia 1º de janeiro até as 11 horas da manhã de hoje, 24 milhões 900.050 pessoas. Isso dá uma diferença de 25 milhões. Ou seja, aumento da população mundial de 1º de janeiro, 16 de maio, foi de 25 milhões de pessoas. Ou seja, o que a gente nota aqui? Que nascem mais pessoas do que morrem. Concordo? Por isso o aumento da população da Terra, ele é progressivo. Tá? Só hoje, até às 11 da manhã, haviam nascido 167.500 pessoas e haviam morrido 84 mil pessoas. No dia, até às 11. Tá? Então, é mais ou menos 80 mil pessoas por dia, essa diferença entre mortes e nascimentos. Tá? Essas são estatísticas mundiais em tempo real. Se vocês forem para o Google lá e colocar lá estatística, né, nascimentos e mortes em tempo real, vai aparecer e vocês vão ver os numerozinhos assim, ó, o tempo todo. Não para. Tanto o de nascimento quanto os de morte. Tá? E por fim, existem hoje no mundo, também dados da ONU aí, tá, mais homens do que mulheres. Ou seja, tem 101,8 homens para cada 100 mulheres. Então, a população ainda não está, tem mais homens do que mulheres. Isso vai ser um dado que nós vamos utilizar lá no final, quando nós falarmos em poligamia. No Brasil, não. No Brasil, as mulheres predominam. São 51,1% de mulheres no Brasil, contra 48,9% de homens. No Brasil tem mais mulheres, mas no mundo existem mais homens do que mulheres. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, estatisticamente, do que acontece
com a população do globo. E o que isso aí tem a ver conosco? Tem a ver muito. Porque olha a quantidade de espíritos que estão indo e voltando o tempo todo. Olha a diferença que dá, estatisticamente falando, do número de seres encarnados que nós temos no globo terrestre hoje. Mais de 8 bilhões. Como é que é essa interação entre essas pessoas? O que acontece para que essas pessoas entrem numa fila, digamos assim, né, para desencarne e para reencarne? Tudo isso tem ligação com o que nós estamos falando aqui hoje, a lei da reprodução. Lá no Livro dos Espíritos, questão 54, todos os homens são irmãos em Deus porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Aí é um exemplo de várias raças humanas hoje, né? Diga. Tem uma imagem de um filme. Esse aqui? Aquela mulher ali bem do campo. Pode ser, não sei de onde foi tirado, mas pode ser de um filme, sim. É de um filme. Não, Sérgio, volta anterior a esse, outro anterior. A parte que fala de migrações. Eu não li essa parte de baixo, né? Literatura espírita cita de 20 a 25 bilhões de seres. Tá? Esse é o fluxo. Tá? É o fluxo. Este fluxo é fundamental para os ajustes perante as leis divinas e para a evolução do espírito do planeta, como a gente já falou. Há também as migrações interplanetárias de espíritos. Aí eu não quero entrar, né? Porque a gente sabe que existem outros mundos habitados, além da Terra. Eu também sei que tem muita gente que vai dizer, a primeira vez que eu escutei o cara falando isso para mim... Não discordo. Eu estudo astronomia. Então você deve saber. A primeira vez que falaram isso para mim, que existiam outros mundos habitados, eu dei uma risadinha. Eu estava sentado aí como vocês estão, eu ri. Quando falaram, os espíritos saem da Terra e podem habitar outros planetas, outros mundos habitados. E podem. Se a gente for a fundo na doutrina, nós vamos ver que a Terra é muito pequena, mas muito pequena, perante o universo, para existir vida só aqui. Aí seria um desperdício enorme criar-se um universo do tamanho que é, para ter vida só num planetinha minúsculo que é a Terra, perante o universo. Perante o universo. Exatamente. Vamos ali. Os pilares da criação do universo. Ele tem mais de 200 bilhões de anos. E daqui a 5 milhões de anos ele vai sumir junto com o nosso Sol. Segundo Cortella. Vai sumir mesmo. Hoje não é mais universo. Já disseram que são multiversos. Não é um universo. Então imagine a grandeza onde nós estamos imersos, onde nós estamos inseridos. Concordo? E a Terra é um planetinha num sistema solar aí de 8, 9 planetas, que tem o Sol como uma estrela mãe, né? Que aí dentro disso aí, dentro da Via Láctea, que é uma galáxia dentro de 200 bilhões de galáxias, concorda, astrônomo? São 200 bilhões de galáxias hoje, e a Via Láctea é uma das galáxias. Ou seja, é muito grande o universo. Então a gente sabe que existem vidas assim, em outros mundos. E os espíritos não precisam ir e voltar para a Terra. Eles podem ir para o plano espiritual e habitar um outro órgão, um outro planeta, de acordo com a sua evolução. Já ouviram falar em Capela, Exilados de Capela? Quem leu o livro? Exilados de Capela. É outro livro muito bom de se ler. O que acontece em Capela? Capela é como se fosse a Terra. É um planeta onde os seres estavam... o Capela estava rumando para o mundo de regeneração, era o mundo de provas e expiações, mas para que ele pudesse passar para essa categoria, sair do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, espíritos que estavam atrasando o progresso desse planeta precisavam sair e não voltar. Então, por isso, exilados de Capela. Saíram de Capela e vieram para onde? Para a Terra. E deram início às civilizações lá atrás, no passado, que também começaram porque foi um trato que fizeram com esses exilados, para que eles viessem à Terra e na Terra eles tivessem a oportunidade de se refazerem ou de se retratarem dos seus erros cometidos lá em Capela. Para que um dia, assim, quando Capela já estivesse lá na frente, mais adiantado, eles pudessem então retornar e seguir a trajetória como espíritos mais evoluídos do que aqueles que habitavam o planeta Terra na época. Então, só para a gente ter uma ideia que existem outros orbes habitados onde espíritos podem ir
se não estiverem cumprindo o que está previsto no processo evolutivo de cada um. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são... Está perguntando, né? Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, também tem a ver com o que nós estamos falando. O aperfeiçoamento das raças passa pelo aperfeiçoamento dos espíritos. Nós vamos e voltamos para que haja, então, o aperfeiçoamento moral, principalmente, de todos nós. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta, só se utilizava a força bruta, né, na era primitiva, à custa da força intelectual. Agora, ao contrário, né, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Está aqui um modelinho do que aconteceu. A gente vai evoluindo, 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 evoluindo. A própria inteligência humana vai se aperfeiçoando através, né, de tudo que vai aparecendo, das descobertas, né, das invenções, ou seja, a gente vai tendo oportunidades e a evolução vai acontecendo até que nós utilizemos mais a inteligência do que a força bruta que era utilizada lá no mundo primitivo. Não se tinha luz, não se tinha a roda, não se tinha energia, ou seja, não se tinha nada. Como é que se vivia naquele tempo? E como é que veio acontecendo a evolução da humanidade de lá para cá? Olha quantos anos levou para que isso acontecesse. Bilhões de anos, não é isso? Ou seja, hoje nós ainda estamos nessa era em que a inteligência auxilia no progresso humano, material e humano. Na questão 693, as leis e os costumes humanos que têm por efeito dificultar a reprodução, agora são obstáculos à nossa reprodução, tá? As leis e os costumes humanos que têm por efeito dificultar a reprodução são contrários à lei da natureza? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Isso são obstáculos para que a reprodução não aconteça. Ali ele bota um desenhozinho com preservativo e com anticoncepcional. Isso são entraves que acontecem para que não haja a reprodução, então é considerado obstáculo à reprodução. É considerado obstáculo à reprodução. Porém, o homem pode regular a reprodução segundo as suas necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Certo? Então, é previsto utilizar métodos anticonceptivos? De acordo com a necessidade. Porém, para a lei divina, não. Tem que deixar as coisas acontecerem, os nascimentos acontecerem, porém tudo dentro de um contexto que, se a gente for abrir, vai demorar muito. Mas é previsto que haja, dentro das leis divinas, um respeito à lei da reprodução. Aí, eu não vou entrar no mérito, tá? Porém, o aborto é um entrave? Não podemos dizer que não é, porque é. O aborto pode provocar perturbação ao espírito pela sua expulsão involuntária do corpo físico. A doutrina espírita, ela defende a não realização do aborto em nenhum momento. Mas e se for estupro? Em nenhum momento. E eu não vou entrar no mérito. Mas a doutrina espírita condena o aborto em todas as suas consequências. Certo? Tirar a vida da criança antes do seu nascimento é impedir a alma de passar pelas provas do que o corpo devia ser o instrumento. Pronto, aí responde por que a doutrina espírita é contra. Está aí a resposta. Mais umas outras série de questões que a gente poderia abordar aqui. Mas a principal é essa. Deixar que o espírito que está ali para nascer, antes de ser assassinado, tinha um compromisso e veio para isso, e aí foi impedido de seguir o seu trajeto, a sua trajetória enquanto espírito.
O aborto pode acontecer de 3 maneiras, tá? Espontâneo, quando o feto forma-se obedecendo às regras pré-fixadas de automatismo fisiológico. Isso acontece, a maioria das vezes, com provação para os pais, né? Quando o aborto é espontâneo. Os pais estão aguardando, ansioso por aquela criança, e aí há o aborto espontâneo. A maioria das vezes, segundo a doutrina espírita, é uma provação para os pais passarem por aquela dor de perder o filho antes do nascimento. É mais provação para os pais do que para o próprio espírito que não nasceu, porque vai nascer de novo, vai ter outra oportunidade. E talvez aqueles pais não tenham mais a oportunidade de gerarem uma criança. Pode ser inconsciente, pode ocorrer por atitude mental negativa da mãe ou do pai, repulsa da mãe, conflitos no lar, imprudência ou excessos da mãe. Tá? Leiam o livro Evolução em 2 Mundos que fala sobre isso aí. O que pode ser excesso? A mãe bebe, fuma, usa drogas. Isso pode provocar um aborto inconsciente. Ela não quer abortar, mas ela também não quer largar o vício. Pode até saber que vai acontecer, mas não está fazendo conscientemente isso. E depois o terapêutico. No Livro dos Espíritos, questão 359, fala: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Nesse caso, não. É preferível sacrificar o ser que ainda não nasceu. Ou seja, preservar a vida da mãe em detrimento à vida do filho, que ainda não nasceu. Nesse caso, o aborto terapêutico é permitido. Pela doutrina, considerada permitido. Certo? Ou legal. Casamento. Aí é difícil, né? Falar sobre casamento. Alguém quer falar aqui sobre casamento? É. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ou pelo menos é para ser. Tá? É uma experiência emocional. Eu estou falando sobre casamento porque está no Livro dos Espíritos, lá fala sobre isso, tá, gente? É uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva e a preparação dos valores saudáveis para a convivência universal. Se não houvesse o casamento, não haveria o nascimento, não haveria... Claro, pode acontecer, pode, mas nós estamos falando dentro de uma normalidade, uma regra, né? Então, para a convivência, viver a 2 é desejar a felicidade do outro além da nossa própria. Isso aí está tudo no livro de Joana de Ângeles, SOS Família. Se alguém quiser ler também, são obras muito boas, tá? Na questão 696, ainda pergunta, né? O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. Há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então existem várias formas de casamento. O casamento pode ser considerado, como ele falou lá, onde é que sumiu aqui? Não, os tipos. Não, cara, acabei de ler e me perdi. Isso. Por amor, por fraternidade, por provação. Importante falar, existe casamento por provação, existe. 2 espíritos muitas vezes precisam vir juntos, casarem e conviverem por provação. De um, do outro ou de ambos. Tá? O que é a provação nesse caso? Precisam passar por provas juntos, porque lá atrás alguma coisa ficou mal esclarecida ou ficou mal resolvida, então se unem numa outra vida, numa outra existência, para provarem novamente, né, ou passarem pelas provas que o matrimônio exige, para que possam então lá no final terem êxito nessa união. E para que haja a família, né, a reprodução biológica, a transmissão da cultura e valores que nós precisamos passar para esses espíritos que vêm e nascem através, né, das nossas famílias, para fazê-los socializarem, para a educação e para dar sustento e equilíbrio na sociedade. Então, uma família bem estruturada, pai, mãe, filhos, é o que prevê, é o que as leis morais
pedem que aconteça. Por isso, como eu falei para vocês, nem tudo que está ali a gente consegue cumprir. Aqui seria o quadro perfeito, né? Homem e mulher se casam, se unem, têm filhos, conseguem educar os filhos e vão progredindo juntos, rumando, né, para um mundo melhor, fazendo com que essas provas que eles vão passando dia após dia tenham êxito, né, para que eles possam então chegar lá no final da existência dessa vida, dever cumprido. Isso é o quadro perfeito, porém a gente sabe que não acontece, né? Nem sempre isso acontece. Deveria ser isso aí, né? Reprodução biológica, nasce, transmite a cultura, transmite os valores, faz com que se socialize, que passe a educação, que dê o sustento e o equilíbrio na sociedade que estão inseridos, para que possam então atingir o objetivo maior da família, certo? Que é a constituição da família. E aí também lá ele fala em celibato. O que é o celibato, gente? Quem sabe o que é celibato? Alguém sabe? Celibato. Não casamento. O celibatário, o padre é um celibatário, ele não casa, né? Não é para casar, né? Ou se já pode, eu não sei, não estou sabendo, né? O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. Celibato voluntário, o cara não quer casar. Ele diz que não é. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Livro dos Espíritos, datado de 1857. Isso aí são respostas naquele ano, tá? Hoje talvez as respostas fossem diferentes. Na questão 699, ele fala: o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Aí ele diz que é diferente. Ele tinha dito lá atrás que por egoísmo é errado. Não se casar por egoísmo. Quero ficar sozinho porque eu quero, e tudo bem. E fazer, né, só as coisas que quem não é casado pode fazer. Todo sacrifício pessoal visando o bem e sem segunda intenção egoísta, ele eleva o homem acima de sua condição material. Então, o celibato voluntário, ele é condenado, mas o celibato aquele que é feito... Chico Xavier, um exemplo, nunca casou, né? Condenaria Chico Xavier por não ter casado? Não. Ele optou por não casar exatamente para se dedicar a uma causa. Divaldo Franco, E tantos outros, né, que a gente poderia citar. Então, entenderam essa diferença? Ele condena, né, o celibato no caso de não haver nenhum tipo de intenção edificante. Ou seja, não vou casar porque eu preciso me dedicar a uma causa nobre. Ok, aí está perdoado. Caso contrário, vamos casar, gente. E aí, por fim, poligamia. Lá atrás, né, a poligamia, na questão 700, ele fala: a igualdade numérica aproximada, que nós já falamos, né, o número de pessoas, de homens e mulheres, entre os sexos, é um indício da proporção em que eles se devem unir? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Então foi criado quase o mesmo número de homens e mulheres, para que, claro, né, para que haja um par, né, padrão na natureza. Então ele diz que sim, foi criado mais ou menos um número igual de seres do sexo masculino e feminino para que possa ter um fim essa natureza dessas uniões. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? A poligamia não é uma lei natural, é uma lei humana, né? Nem sei se é lei, ele está dizendo que é lei. Talvez em alguns países seja, né? Cuja abolição, ou seja, a extinção, marca um progresso social. Quando se extinguir de vez a poligamia, nós vamos estar atingindo um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. É um homem que casa com 3, 4, 5 mulheres, né? Então não há amor verdadeiro, não. Diz que não tem como ter, né? É mais pela sensualidade que isso acontece. Kardec comenta: se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal, e não é. O que, de entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. Ia faltar mulher
para alguns homens ou ia faltar homens para algumas mulheres, né? Uns iam ter muito, outros não iam ter nada. Então esse número não bateria. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada, né? Apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social vai fazer ou fará desaparecer pouco a pouco. Então ainda existe no mundo, sabemos, lá, né, nos países lá, aquele lado da Arábia Saudita, aqueles sheiks, né, ainda fazem uso da poligamia. Aí ele responde novamente: a poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, já foi respondido lá atrás, e costumes que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco, é só para ilustrar o quadro. E por fim, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação desse corpo. Olha que coisa interessante. O corpo procede do corpo, por isso que às vezes nós temos características dos nossos pais, né? Mesma cor de olhos, cabelos, né? A feição, o corpo procede do corpo, porém o espírito não procede do espírito. Não tem como. Reprodução é uma lei natural que possibilita a reencarnação e a evolução do espírito em corpos cada vez mais aperfeiçoados. Então, como já foi falado, a cada reencarnação se volta um pouco melhor, se volta um pouco mais aperfeiçoado. É para se voltar. O espírito torna-se o artífice de seu próprio futuro, seguindo o planejamento divino, rumando então à felicidade. Então, nós é que fazemos o nosso próprio futuro através dos atos que praticamos no presente. Sabendo que somos imortais, sabendo que nós vamos, né, e voltamos, vamos e voltamos, tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente aprenda, para que a gente atinja o nosso objetivo maior, que é a perfeição, nós vamos estar sempre sujeitos às leis naturais. Sempre. E é essas leis que nós precisamos desenvolver, aprender, entender, para que a nossa trajetória seja menos desconfortável possível, que seja mais aproveitada, que seja menos sofrível, né, que a gente possa atingir e buscar essa felicidade que todos nós buscamos. Eu acredito que todo mundo aqui quer ser feliz, só que essa felicidade ainda não encontramos totalmente. Essa felicidade que nós chamamos de felicidade plena está lá longe, muito longe. A nossa felicidade hoje ela é relativa. A plena, somente como espíritos perfeitos, nós vamos alcançar. Certo? Fica aí essa frase, que está em inglês. Alguém traduz? Deve ter algum professor de inglês aí. Isto. E aqui? Lei. A lei, uma das leis, né? Que não está lá nas leis, mas eu coloquei aqui. Uma lei, o amor sempre vence. Dúvida, gente? Querem que eu repita tudo de novo? Tranquilo? Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.